E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou fazendo essa aula vai ser uma abordagem um pouco mais dinâmica, visto que na maioria das vezes os professores só dão as fórmulas, dão as coisas assim de forma mais direta. E eu estou fazendo essa aula de uma forma mais dinâmica, certo? Então eu vou dar início aqui à aula. Infelizmente vocês não vão estar me vendo o tempo todo, porque o aplicativo que eu uso para gravar a tela do meu notebook é um aplicativo externo e eu não consigo colocar de lado não, porque se acabar acontecendo de eu colocar de lado, infelizmente vai tomar parte do slide. Tudo bem? Então, inicialmente começando a apresentação, eu me chamo Gabriel Saraiva e eu sou estudante de licenciatura em matemática aqui na UFCG de Cajazeiras. E durante essa aula de hoje a gente vai trabalhar sobre o Teorema de Pitágoras, certo? A gente vai entender por que recebeu esse nome, a gente vai entender quem que foi Pitágoras, a gente vai entender também o que esse teorema fala e a gente vai ver algumas aplicações desse teorema em questões do nosso cotidiano. Então, antes de iniciar a definição de fato sobre o Teorema de Pitágoras, a gente precisa entender inicialmente o que significa teorema. Mas para entender o significado de teorema, precisamos inicialmente entender o que significa axioma. E o que seria axioma, professor? Então, axioma ele é um conceito matemático que não precisa de demonstração para ser verdadeiro. É uma ideia considerada óbvia e tomada como consenso, mesmo sem provas para tal. Ou seja, o axioma ele é uma ideia, certo? Que os matemáticos eles tomam como verdadeira. E agora, o que seria os teoremas? Então, o teorema ele é uma dedução lógica que pode ser provada a partir de deduções baseadas em axiomas. Ou seja, é o desdobramento de outros conceitos matemáticos considerados incontestáveis. Então, eu tenho que todos os meus teoremas eles precisam ser demonstrados e eles vão ser demonstrados com base em axiomas. E diante disso, a gente pode concluir o seguinte, que o teorema ele recebeu esse nome pelo fato de que quem demonstrou e comprovou que aquele fato no teorema existia e podia ser dito como verdadeiro foi Pitágoras. E por isso foi batizado com o nome dele, porque tem muito disso na matemática, certo? A pessoa que consegue provar um teorema, tem muitos ainda por aí que ainda precisam ser provados, pode batizar com seu nome. Então, quem que foi Pitágoras? Pitágoras foi um dos grandes filósofos pré-socráticos e matemáticos da Grécia Antiga. Segundo ele, tudo é número. Frase que indica uma explicação para a realidade e tudo que existe no mundo. A ele foi atribuído o uso da criação dos termos filósofo e matemático. Agora a gente vai ver um pouco da história de Pitágoras. Então, Pitágoras nasceu na ilha de Salmos, no mar Egeu, na Grécia, por volta de 1582 a.C. Era filho de um rico comerciante e sua vida e suas ideias são uma mistura de lendas e histórias reais. Uma das lendas contadas começa antes mesmo de Pitágoras nascer, quando, por volta de 580 a.C., a sacerdotisa do deus Apolo disse à sua mãe: "Tereis um filho de grande beleza e extraordinária inteligência. Será um dos homens mais sábios de todos os tempos." Mas sendo lenda ou não, a inteligência do jovem Pitágoras impressionava os mestres das melhores escolas de Salmos, que não conseguiam responder às perguntas dos jovens. Com 16 anos de idade, Pitágoras foi enviado para Mileto para estudar com Tales, o maior sábio da época. Logo, Tales reconheceu que nada tinha a ensinar ao jovem e passou ele, o mestre, a estudar as descobertas geométricas e matemáticas do aluno. Adulto, em busca de novos conhecimentos, Pitágoras começou a somar, além dos números, as ideias sobre ciências e religiões de outros povos. Ele foi para a Síria, Arábia, Caldeia, Pérsia, Índia e Egito, onde se fixou e passou mais de 20 anos.
Para conhecer melhor os mistérios da religião egípcia, se fez sacerdote. Quando Cambises conquistou o Egito, Pitágoras foi obrigado a seguir para a Babilônia, onde passou a estudar e descobrir como se desenvolvia as ciências naquela região. De acordo com Pitágoras, os números são a base da vida. A partir dessa primícia surge o pitagorismo ou escola pitagórica, sendo os pitagóricos seus seguidores. Na escola, ele ministrou aulas nas áreas matemática, mais precisamente na área da aritmética e da geometria. Ministrou ainda sobre astronomia, música, filosofia, política, religião e moral. Segundo o matemático grego, os números representavam a harmonia e a ordem, ou seja, eram considerados a essência de todas as coisas. Essa teoria de Pitágoras surgiu da observação entre a harmonia dos acordes musicais. Os pitagóricos, ou seja, os seus seguidores, acreditavam que essas concepções não eram meramente matemática, mas também mística e espiritual. Nesse sentido, eles desenvolveram uma concepção espiritual da existência humana, onde a alma é a liberdade do corpo após a morte. Ou seja, eles acreditavam na reencarnação e no desenvolvimento das virtudes humanas, enquanto a alma estava aprisionada ao corpo durante a vida. Como resultado, os homens poderiam reencarnar numa forma de existência mais elevada, conforme as virtudes conquistadas durante a trajetória terrestre. Mas, professor, o que vem a dizer esse famoso teorema de Pitágoras? Ele diz o seguinte, que num triângulo retângulo, composto por um ângulo interno de 90 graus, ou seja, um ângulo reto, a soma dos quadrados de seus catetos corresponde ao quadrado de sua hipotenusa. Vixe, professor, não entendi nada. O que é hipotenusa e o que seria cateto? Então, eu vou definir como hipotenusa o lado que é oposto ao meu ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, eu tenho o meu ângulo de 90 graus, um ângulo reto. E aqui, ó, o lado que está oposto a esse ângulo é esse lado aqui, ó, CB, que corresponde à medida A. E cateto, eu vou indicar como sendo os lados que formam o meu ângulo de 90 graus. Então, eu tenho aqui, ó, de C até A é um cateto e de A até B é outro cateto. Agora a gente vai fazer a construção desse teorema. Então ele diz que a hipotenusa ao quadrado, então eu sei que a hipotenusa é a medida de C até B, que é definida como A, é igual ao quadrado dos catetos. Então eu tenho um cateto aqui, ó, de C até A e outro cateto de A até B, com as medidas B e C. Então o meu teorema fica da seguinte forma: A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas será que esse teorema ele é verdadeiro em todos os casos? Então a gente vai ver agora uma demonstração, certo? Tem um vídeo da internet com a experiência que foi feita que prova que esse teorema ele pode ser tomado como verdadeiro. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo, certo? Aqui está o meu ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho, ó, o lado oposto é esse aqui. Então aqui é a minha hipotenusa e aqui eu tenho os meus dois catetos. Aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho outro cateto. O que vai acontecer nesse experimento? Quando for rotacionado, todo esse líquido que está presente nos meus dois catetos tem que dar exatamente igual, tem que preencher, na verdade, todo esse espaço aqui da minha hipotenusa. Será que isso vai ocorrer? Vamos ver. Então, ó, tá aqui. Ela rotacionou. E acabou por preencher todo
o recipiente que correspondia à minha hipotenusa. E o contrário também vale, tá? Quando ela rotacionar novamente, todo o líquido que está aqui na minha hipotenusa vai preencher os espaços dos quadrados dos catetos. Então, ó, rotacionou novamente e todo o líquido que estava ali no quadrado da hipotenusa vai preencher os quadrados dos catetos. Então, esse teorema é válido e, diante dessa experiência, ele é demonstrado e comprovado como verdadeiro. Então, vamos dar continuidade. Então, agora eu vou estar trazendo uma situação que não é tão distinta do cotidiano de vocês. Vocês sabem as coisas que estão sendo apresentadas nesse problema. Então, o meu problema ele diz o seguinte: que em um campo de futebol retangular tem comprimento igual a 100 metros e largura de 55 metros. Qual a distância percorrida por um jogador que cruza de uma ponta a outra diagonalmente? Então, eu tenho aqui a representação do meu campo de futebol retangular. Então, eu sei que ele tem comprimento igual a 100 metros. Então, desse ponto até esse ponto tem uma distância de 100 metros. E eu sei que desse ponto até esse ponto corresponde à minha largura desse campo e corresponde a 55 metros. E o jogador ele vai percorrer de uma ponta a outra diagonalmente. Ou seja, ele vai sair desse ponto aqui até chegar nesse outro ponto aqui, ou ao contrário, certo? Então, vamos identificar, primeiramente, o que significa esse 100 e o que significa esse 55. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo, justamente pelo fato daqui ser uma figura geométrica de retângulo, né? Ele foi cortado diagonalmente. Então, aqui eu tenho o meu ângulo reto. Então, eu sei que essa parte aqui, ó, por estar oposto ao meu ângulo de 90 graus, essa parte vai corresponder à minha hipotenusa. Logo, essas duas outras partes vão corresponder aos meus catetos. E o meu teorema de Pitágoras, ele diz o seguinte: ele diz que a minha hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu vou e escrevo isso. Então, tá aqui a minha hipotenusa. Como 100 e 55 representam os catetos, eu coloco 100 e 55 elevado ao quadrado. Então, agora eu resolvo essa minha potência aqui. 100 vezes 100 dá 10.000, 55 vezes 55 dá 3.025. Agora eu faço essa minha soma. Então eu somo 10.000 com 3.025 e eu vou obter 13.025. Agora o 2 ele está como expoente de potência e ele passa a ser uma raiz. Então eu sei que h vai ser igual a raiz quadrada de 13.025. Com isso, eu vou ter o seguinte: a raiz quadrada de 13.025 é aproximadamente 114,127. Logo, eu posso concluir que a distância percorrida será de aproximadamente 114 metros. Ou seja, desse ponto até esse ponto é aproximadamente 114 metros, que corresponde justamente à minha parte inteira. Então, agora eu tenho uma nova questão que ela diz o seguinte: um terreno tem formato retangular, de modo que um de seus lados mede 30 metros e o outro mede 40 metros. Será preciso construir uma cerca que passe pela diagonal desse terreno. Assim, considerando-se que cada metro de cerca custará R$12, quanto será gasto em reais para a construção? Então, eu vou ter o seguinte: eu tenho aqui um terreno em formato retangular, certo? Representado por esses pontos A, B, C e D, certo? E ele diz que um dos lados tem 30 metros e o outro lado tem 40 metros. E ele quer construir uma cerca que parta do ponto A ao ponto D, ou seja, uma reta diagonal. Então, eu vou ter o seguinte: eu sei que esse meu x vai representar a minha hipotenusa, justamente pelo fato de esse lado AD
né, tá oposto aqui ao meu ângulo de 90 graus, e aí os 30 e 40 representam os meus catetos. Então eu vou ter que x ao quadrado será igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, que representa x, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Então, eu vou agora e resolvo isso aqui. 30 ao quadrado dá 900 e 40 ao quadrado dá 1.600. Logo, agora, basta somar 1.600 com 900. Então, eu vou ter que x ao quadrado vai ser igual a 2.500. E diante disso, o 2 agora está como potência, ele passa a ser raiz. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 2.500. Assim, eu vou ter o seguinte, que a raiz quadrada de 2.500 é igual a 50, certo? No entanto, ele não quer saber essa distância. Eu acabei de descobrir essa distância de A até D. Ele não quer saber isso, ele quer saber quanto que vai gastar. Então, se a cada metro ele gasta R$12, e eu sei que a minha distância é de 50 metros, então, basta multiplicar 50 por 12, que vai dar 600. Logo, serão gastos R$600 nessa cerca. E agora, para finalizar, eu trouxe uma questão, até agora eu tinha trago sempre que pedia a hipotenusa. No entanto, não é necessário pedir sempre a hipotenusa. Pode dar a hipotenusa em um dos catetos e pedir o outro cateto, certo? Que é justamente essa situação. Então, vamos lá ler essa questão. A questão ela diz o seguinte: um carro se desloca por uma rampa inclinada. Essa rampa possui 60 metros de comprimento e altura máxima de 10 metros, conforme a imagem. Então, ó, tá aqui a minha rampa inclinada, ela possui 10 metros de altura e ela possui 60 metros de comprimento, ou seja, daqui do meu ponto A até chegar aqui no meu ponto C, vai ser igual a 60 metros. E ele pergunta a distância x entre o ponto A e B é de aproximadamente, e ele me dá algumas alternativas: 45, 50, 55, 58 ou 59 metros. Então eu sei que esse meu 60 representa a minha hipotenusa. E por quê? Porque eu tenho aqui, ó, o meu ângulo de 90 graus. Como a hipotenusa é o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus, que no caso aqui é 60, e eu sei que as outras duas medidas serão cateto, certo? Então aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho o outro cateto. Então eu vou escrevo isso, certo? Então eu tenho que a minha hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então B ao quadrado mais C ao quadrado. No entanto, a gente sabe quem é a nossa hipotenusa, que representa o 60. A gente sabe quem é um dos catetos, que é 10, a gente só não sabe o outro cateto, que é o que justamente a gente quer descobrir. Então, eu tenho que 60 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais x ao quadrado. Professor, por que o senhor colocou x ao quadrado aqui? Ó? Porque justamente diz que a medida de um dos catetos, ó, de A até B, equivale a x. Então, agora eu efetuo os meus cálculos. 60 ao quadrado dá 3.600 e 10 ao quadrado dá 100. Então, eu vou ter que 3.600 é igual a 100 mais x ao quadrado. Com isso, o meu 100 está positivo, ele vai passar para o outro lado da igualdade negativo. Então, eu vou ter que 3.600 menos 100 vai ser igual a x ao quadrado, ou seja, eu tenho que x ao quadrado vai ser igual a 3.600 menos 100, que é justamente 3.500. O 2 agora ele está como potência, ele passa a ser raiz, então eu vou ter que x vai ser igual a raiz quadrada de 3.500, logo eu tenho que x vai ser igual a 59,16. Então, a alternativa que melhor se encaixa é a minha alternativa E. Então, obrigado a todos que assistiram até esse momento a minha aula. Quem puder se inscrever, deixar o like e compartilhar o vídeo para algum dos seus colegas, eu ficarei muito grato, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado.